Gente, infelizmente para eles, felizmente para nós, a esquerda, e aí não é só partidos políticos, não, tem muito idiota que não deve ter lido, não deve ter lido a Bíblia deles lá, que é o Marx, não deve ter lido não, mas fica pregando socialismo. Eu não minto para vocês, quando eu era estudante na faculdade de agronomia, chamaram para uma reunião. Era do partido, sei lá, se na época era PCdoB, PC, era um partido deles, não tinha PT, acho que ainda não. E aí eu fui lá participar da reunião, pobre, ferrado, para não dizer full, né? Ferrado, pouca chance na vida de melhorar. Aliás, eu já falei e falo isso toda hora, aqui no Brasil, 95% dos pobres são filhos de pobre. As oportunidades são muito poucas, muito pequenas. Aí eu fui na reunião. Aí cheguei lá, o cara falando, não, porque se o caboclo tiver 2 carros, ele fica só com um, o outro vai para servir a população. Se o caboclo tiver 2, 3 casas, ele fica só com uma, as outras são para servir a população. Se o caboclo tiver 3 bicicletas, ele fica só com uma, as outras são para servir a população. Até aí, eu tô achando bom demais. Eu falei, eu nunca pensei que um dia eu pudesse ter isso na minha vida. Formar, trabalhar, vou ter que comprar isso. Na época nem tinha BNH, esses trem, não tinha isso não. Eu lembro que o meu pai, quando comprou o terreninho dele, pagou 30 anos pagando o terreno. Aí depois que aposentou, foi tentar construir a casa, que é assim que fazia todo mundo. Mas aí eu pensei, eu falei, peraí, mas deixa eu fazer uma pergunta, eu tinha 4 camisas. Pobre, meu filho, é como os outros, é uma de manga comprida e 3 de manga curta. Aí eu cheguei e perguntei, né? Eu falei, mas e quem tem 4 camisas? Aí o cara falou, não, fica só com 2 ele tem que doar para o partido, porque ele, enquanto estiver usando uma, lava a outra. 2 camisas é mais que suficiente. Eu levantei e fui embora. Falei, esse trem não serve. Então, enquanto estava dividido o que era dos outros que eu não tinha, nossa senhora, eu bati a palma, achava bom demais. O dia que falou que tinha que dividir um negocinho ruim, pouco, porque eu tinha, eu falei, opa, esse trem não é bom nada, até eu vou ter que perder o que eu tenho. Saí da reunião e nunca mais. Eu falei, não, esse trem não serve para ninguém não. Mas tem gente que, infelizmente, fica tão sonhador, com tantas promessas que eles pintam, que vai ser... Gente, você lembra, no caso da Rússia, que a Rússia não mudou nada não, a Rússia continua uma ditadura, só que é uma ditadura com regime militar, quem manda lá é o Putin e o exército. Mas lá tem eleição, mas tem, eles tiram todos os candidatos que têm chance e deixam 1 ou 2 que é o 2º, 3º homem da hierarquia do Putin, que não vai se eleger. Então, gente, vocês lembram da Rússia antes da derrubada? Eu não lembro se a abertura começou com Khrushchev ou já era antes. Os donos do poder, normalmente grandes patentes militares, eles tinham as dachas, que eram casas de campo. O povo não tinha casa, a casa era da nação, era patrimônio da nação. O cara usava a casa até enquanto eles quisessem. O dia que eles tivessem um outro que tinha um prestígiozinho maior, falava, fulano, sai daí que vai entrar o fulano aí agora. Mas os bonzão, eles tinham as dachas, casas de campo, além das casas que tinham na cidade. Mas era tudo escondidinho, o povo não ficava sabendo disso não. Muito pouca gente sabia. Então, infelizmente tem pessoas que se apaixonam por esse tipo de regime comandatário, digamos, mas sempre achando que vão estar na cabeceira. Falar, não, esse trem se vier, eu estou mexendo aqui, estou ajudando, eu vou estar na ponta, eu vou ser o dos grandão, eu vou ter os direitos melhor. E assim é.
Mas, graças a Deus, parece que no mundo a esquerda está dia a dia caindo cada vez mais. E esses grandes aí que eu falo aqui, da nova ordem mundial e esse trem, não tem nada de comunista, gente. Eles são capitalistas, eles querem dominar através do dinheiro, que foi como o PT dominou. O PT não tinha as forças armadas do lado deles. Tinha alguns, tinha, muitos, mas não tinha o exército como um todo ao lado deles. Então, como é que eles dominavam? Com dinheiro. Vocês lembram? Tudo era remunerado, a imprensa era remunerada, os clubes de futebol eram remunerados. Vocês lembram, na época lá, Petrobras financiando o Flamengo, mas não sei quantos times lá no Rio, a imprensa financiada com muito dinheiro, os mortadela, o povo tinha que ir nas reuniões para poder ganhar pão com mortadela e R$50. O PT dominou pelo dinheiro. Mas hoje o mundo acordou e nós estamos vendo a esquerda levando surra atrás de surra e vai levar muitas mais ainda. Pode ter certeza. Eu já digo para vocês aqui, se alguém for concorrer com o Bolsonaro em 2022, vai ser outro caboclo de direita. Não vai ter ninguém da esquerda candidato, não tem nenhum, gente. A esquerda está morta no Brasil. Vocês vão ver agora nessas eleições municipais, vocês vão ver o ridículo que esse povo vai passar. Eles não vão ter nem 5% dos votos do Brasil inteiro, eles vão custar fazer vereadorzinho de meia tigela. Vai ter o fulano, tem Beltrano, todos eles juntos. Soma aí, Haddad, Ciro, Marina, todas as coisas, até Lula, se for liberado, eu quero que libere, eu estou doidinho para liberar o Lula, para ele ver hoje quem ele é. É um zero à esquerda. Tudo junto não vai dar 10% do voto. E o resto vai ser no Bolsonaro e no outro candidato da direita, ou no mínimo sendo direita, para não dizer que também é da direita, para falar que é diferente, centro-direita, vai se apresentar como centro-direita. É os que vão competir. A esquerda não tem ninguém. Fala o nome de um, gente. Não tem. Morreu. E vai morrer muito mais. Aliás, até no meio artístico já está tendo as mudanças. Agora parece já mais ou menos certo, definitivo, a ida da Regina Duarte para o Ministério não, Secretaria da Cultura, mas que vai ter o mesmo status de ministério, porque ela não vai se reportar a nenhum outro ministério, ela vai se reportar diretamente ao presidente. Então, a única coisa que vai fazer diferença é o salário, que não é o mesmo de ministro, mas ela vai ter as mesmas prerrogativas do ministro. E agora já começou dentro da Globo, vocês viram o tanto de artista que já está apoiando, fazendo homenagens a Regina Duarte, inclusive a dona Maitê Proença, que o pai dela, se não me engano, acho que era diplomata, e ela até hoje recebe um salário de R$16 mil, porque o pai dela morreu e ela não casou. E não vai casar nunca, porque ela vai abrir mão de R$16 mil por mês sem fazer porra nenhuma. Só se ela fosse burra ou louca. Mas para garantir, para diminuir o que hoje está sendo muito comentado, pelo menos nas redes sociais, esse fato, né? Ela já fez uma declaração de amor para Regina Duarte, que ela está à disposição, que já quer ficar do lado. E não é só ela não, tem um monte de ninguém. Tudo com medo de acabar a teta. Porque a teta não é só ProUni, não é só o Lei Rouanet, não, negada. Tem teta que vocês nem imaginam. Tem muita coisa. Vocês acham que o Ministério da Cultura trabalha com a Lei Rouanet? Não. Ele tem a verba colocada lá pelo Executivo, que não é pouquinho, não. São diversos bilhões de reais. E mais a Lei Rouanet, onde ele só aprova o projeto e a pessoa tem que ir atrás do empresário para que ele faça a renúncia fiscal e doe o dinheiro. E não é o empresário que está doando o dinheiro não, viu, seu mané?
seu idiota que está me escutando agora e não entendeu até hoje. É você que dá o dinheiro. Porque aquele dinheiro que o empresário deu, ele não poderia dar. Aquele dinheiro ele teria que pagar imposto de renda que ia para a saúde do seu filho e da sua família, a educação do seu filho, que é uma merda, a escola pública, tudo isso daí. Mas ele pega o dinheiro que ia te beneficiar e dá para o artista. É você que está dando aquele dinheiro. Aquele dinheiro era seu, era para o seu benefício. Acorda, rapaz. Acorda, está na hora, não fica sonhando a vida inteira, não. A vida é curta, já já acaba e você não fez porra nenhuma para se defender, nem os seus. Sua família merece que você pelo menos se esforce por eles. Um abraço a todos.